feliz que você está aqui hoje. Peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe seu curtir pra mim nesse vídeo, tá bom? E me deixa um comentário também. Agora, se você tá pensando, quem é essa menina? Fica por aí que eu vou te contar, tá joia? Um beijo, é uma honra de ter aqui comigo. Ai, vou gravar um vídeo rapidinho aqui, eu tô na verdade trabalhando. Mas talvez esteja com um pouco de eco, porque aqui em casa ainda tem pouco móvel. Então fica um barulhinho mesmo assim de eco. Por isso que eu tô tentando ficar pertinho aqui da câmera, mas né. Bora lá. O objetivo. Deixa eu tirar isso aqui pra dar menos reflexo. Quer ser idosa e jovem ao mesmo tempo? O que acontece? A cordinha do óculos gruda no piercing. Ai, problemas. Eu vim gravar um vídeo rapidinho, que já era um vídeo que eu queria ter gravado há muito tempo, desde o penúltimo vídeo que deve ter saído, né, que foi antes da pausa que eu dei. Que era um vídeo falando um pouco sobre a diferença da forma como a gente se enxerga para a forma como as pessoas nos enxergam. Só uma coisa, tá com um barulho de fundo, tendo obra aqui no vizinho, não tem como controlar. Mas eu vou tentar dar umas pausas na hora e aí, se possível, eu vou cortar pra pôr no canal. Mas aí, hora ou outra, vai vazar um ruído, tá bom? Então é isso, áudio péssimo, né? Com barulho de fundo, mas vamos melhorando de pouco em pouco. Enfim, fiquei pensando muito sobre o que? Muitas vezes, vou falar, por exemplo, eu cresci ouvindo que eu era bagunceira. Não, Verônica é bagunceira, Verônica é bagunceira, Verônica é bagunceira. E eu ouvi isso por tanto tempo que eu comecei a falar assim com as pessoas, tipo, eu sou muito bagunceira, eu fiz isso, mas eu sou bagunceira. E eu tinha isso pra mim como uma característica minha. Mas aí eu comecei a conhecer novas pessoas, né, fui crescendo mais, aumentando meu ciclo de amizades, até trocando muitas vezes, né, como diz a Paula, eu troco por outros. E os amigos? Troco por outros. Mas não nesse sentido, mas assim, a gente vai perdendo contato com umas pessoas, se conectando com outra. E aí minha vida foi mudando e algumas pessoas que foram chegando na minha vida começaram a pontuar muito que eu era organizada. Falaram assim, não, você é muito organizada. Nossa, eu queria conseguir fazer isso tão organizada, eu sou bem bagunceira, eu não consigo ter esse controle. E aí eu parei pra pensar em mim mesmo, quanto que esse estigma que eu ouvi a minha vida inteira, que eu era bagunceira, achei que eu não tava gravando, que eu era bagunceira, o quanto que isso me definiu por muito tempo, mesmo quando já não fazia mais sentido, sabe? E aí isso vai colocar assim em xeque, né, vamos colocar com essas palavras, mas assim, isso põe em questionamento a visão que a gente tem quando a gente conhece uma pessoa. Vamos supor, você conheceu uma pessoa na infância, você vai construir uma imagem dessa pessoa que quando ela encontrar uma pessoa do trabalho, ou da faculdade, ou de um curso, ou um namorado, enfim, pessoas que ela for conhecendo quando adulta, essa pessoa ela vai ter outra relação com essas outras pessoas e eles vão conhecer outros fragmentos da personalidade dessa pessoa. E aí, muitas vezes, quando, por exemplo, acontecia comigo, da minha irmã, por exemplo, ir num rolê que tinha amigos meus, e aí, assim, ela tinha uma visão minha mais quieta, mais... ou até o oposto, assim, talvez, mais descontraída dentro de casa, mais leve e tal. E aí, entrar em contato com pessoas que me viam como muito séria, me viam como muito nerd, muito estudiosa. E aí, assim, na verdade, eu nem estudo em casa, mas é porque em casa eu não estudava, na escola eu estudava, sabe? Então, tem algumas questões até aqui que eu levantei. A primeira é como que a gente pode evoluir com o passar do tempo e como muitas vezes a gente se apega a uma imagem que a gente tem tão fixa, construída, que às vezes foi a gente mesmo que construiu, mas algumas vezes não é nossa, sabe? O outro te disse que você era, e aquela coisa de uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade, meio que isso. Todo mundo a vida inteira te falou que você era uma coisa e você passou a acreditar. E aí chega um ponto que novas pessoas te conhecem, pessoas que te conheceram em outras relações, vão te conhecendo e vão falando assim, poxa, mas você é isso, você é aquilo. E aí vai colocar em conflito aquela ideia tão cristalizada que a gente tem
do nosso próprio ser, né? E aí, isso é um primeiro parêntese. Aí, abrindo um segundo parêntese, ou mexendo no segundo parêntese que eu já abri, como que a mesma pessoa tem capacidade de se comportar de várias formas de acordo com as pessoas com quem você está interagindo, com o ambiente. Então eu, por exemplo, quem me conhece há bastante tempo, e eu acho que isso é uma característica muito da atualidade, todo mundo é meio assim, me vê muito tímida, me acha muito retraída. Por exemplo, se eu chego num curso novo, num serviço novo, eu normalmente fico muito calada, fico muito tímida, eu sou aquela pessoa que custa fazer amizade. Igual agora, dos meus vizinhos eu não converso com ninguém, já tem mais de 10 dias que eu tô morando aqui, mas eu não consigo ter essa desenvoltura de chegar e trocar uma ideia e tal. Por outro lado, as pessoas que me conhecem, que são meus amigos e família, me veem como assim, super bagunceira, conversada, descontraída, eu sou a que dança nas festas. Então, assim, eu incorporo tanto a extrovertida quanto a tímida, sabe? E na mesma fase da minha vida. E isso é paralelo, mas também é conflituoso com questões de, por exemplo, quando eu era criança eu era bagunceira e hoje em dia eu não sou mais bagunceira, sabe? E não tem um setor da minha vida que eu seja bagunceira. Eu sou uma pessoa organizada hoje em dia, sabe? Tipo, é um pouco difícil pra mim admitir isso ainda, porque eu me acostumei tanto a ser chamada de bagunceira que eu continuei me vendo nesse lugar. Acho que o terceiro parêntese é a imagem que eu acredito que eu passo versus a imagem que as outras pessoas têm de mim. Nisso entra muitas questões, então não vou ficar abrindo mais parênteses, mas assim, muitas vezes a gente se vê como uma pessoa tímida, introvertida, calma, tranquila, e as outras pessoas vão te enxergar de outra forma. Mas é porque só você sabe, por exemplo, quando você está se contendo. Então talvez assim, se você fosse expandir o que você queria expandir, você seria muito mais extrovertida, muito mais. E aí pra você é tímida, mas aí aquela outra pessoa que te olha, na comparação dela de si mesma, porque a gente só consegue olhar pro outro, né, a partir da gente mesmo. Então talvez no olhar do outro ali, ele vai falar assim, mas poxa, te acho tão extrovertida, você tá me falando que é tímida. E assim, acontece, entendeu? Eu acho que é parte, assim, a visão que a gente tem não é sempre igual a que o outro vai ter da gente. A visão de quem reproduziu por muito tempo uma fala sobre a gente também não tem que ser igual ao resultado final da nossa vida, sabe? Quem você é hoje não é a soma das falas que vieram na sua vida, então é importante rever isso. E eu acho que por último, e assim não menos importante, tá tudo bem você ter comportamentos diferentes com diferentes ambientes e pessoas, porque isso não é você não sendo quem você realmente é, mas é você se adaptando, sabe? A gente tem essas facetas, você não precisa ser impiedoso, impaciente em todo momento. Talvez você é assim nas suas relações familiares, mas nas suas relações com amizades você é de outra forma, e profissionais é de outra forma, e assim, sabe? E eu tô falando isso, óbvio, porque eu acho que disso sai conhecimento, eu acho que disso sai uma reflexão sobre o outro, sobre a gente mesmo. Mas eu tô falando isso também porque eu passei por processos muito dolorosos pra assumir quem eu sou hoje. E aí quando eu falo assumir, talvez porque é bissexual, não é nesse ponto, sabe? Foi doloroso reconhecer que eu sou fraca, apesar de muita gente me ver como forte. Foi doloroso reconhecer que eu sou organizada, apesar de eu ter ouvido a vida inteira que eu não era, sabe? Foi doloroso reconhecer também algumas outras coisas, e essas coisas muitas vezes era o olhar do outro sobre mim. E não é culpando esse olhar por não ser quem eu me vejo, é só entendendo que assim, nem a gente vai se ver o tempo inteiro da mesma forma. A gente vai, de acordo com o lugar que a gente tá, com a pessoa que a gente tá, a gente vai ser diferente. A gente não... Talvez a construção que a gente tenha de humanidade, né, a partir de filme, série, livro,
Eu posso falar por mim, por exemplo, ela é muito linear, são poucos personagens que carregam complexidade de emoções e sentimentos, assim. Mas quanto mais velha eu vou ficando, mais eu vou vendo que você não consegue só amar ou só odiar uma pessoa, você consegue desenvolver uma gama de sentimentos pela mesma pessoa. E se você consegue sentir isso pelos outros, as pessoas também sentem isso por você. E isso é porque a gente não existe bom ou ruim. Aí você faz um check e todas essas características vêm junto. Não é, sabe? Talvez você é uma pessoa pontual, mas é uma pessoa que falta muito do serviço. Mas assim, iria todo dia trabalhar e chegaria no horário. Talvez você é aquela pessoa que chega no horário, mas falta. E aí não dá pra te colocar nem como bom nem como ruim, porque você não é só um nem só outro, você é os dois, sabe? Você é um pouco dos dois. E é isso, a gente vai crescendo e vai percebendo que a gente é um misto de sentimentos, um misto de complexidade. E que é isso. Não dá pra você negar o que você não gosta de você e focar só no que é bom, porque isso é um processo muito doloroso, muito ruim e que só vai te atrasar de se reconhecer, de se aceitar e de falar, então tá, sabe? Então tá. Então sim, eu sou organizada e preguiçosa, talvez. Ou não, eu não sou preguiçosa, talvez eu sou ansiosa e aí eu tenho dificuldade de lidar com o que eu não posso controlar, aí eu prefiro não lidar com as coisas. Isso não é preguiça, isso é outro processo. Enfim, a gente não é linear, que a gente é complexo, que a gente não é só bom, não é só ruim, e que a gente não é nem a soma da opinião de todo mundo, e nem que as pessoas vão nos ver como a gente realmente é, como a gente se vê, pelo menos. E uma visão, ela não anula a outra, dá pra ter os dois e coexistirem, sabe? E uma vez que a gente aceita isso sobre a gente, fica mais fácil aceitar isso sobre os outros. E fica mais fácil gostar muito de uma pessoa e ter vontade de dar um murro na cara dessa mesma pessoa às vezes. E fica mais fácil você sentir respeito e orgulho por uma pessoa e ao mesmo tempo sentir constrangimento em outras situações com a mesma pessoa. Então, como diria Charlie Brown Jr., eu tava tentando lembrar qual era a música. Eu tenho muito disso, inclusive, de refletir com base nas músicas, assim. Às vezes eu pego reflexões de autores do cara. Um pessoal super importante, e aí eu vou olhar pra uma música de funk que me traz o mesmo sentimento, e aí eu vou significar aquilo na minha vida a partir daquela música de funk. Então, assim, desculpa o devaneio, eu acho, né? Mas assim, como diz o Charlie Brown Jr., eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir. E é isso, a gente não vem explicado pra ninguém, não tem uma explicação pras pessoas. As pessoas são confusas pra caramba, pra caceta. E a gente também é confuso. E entender e aceitar essa confusão é a melhor forma de você ficar menos confuso e menos perdido. Então, eu acho que era só tudo isso. Se você achou esse vídeo minimamente interessante, assim, me dá um curtir aqui embaixo, sabe? Deixa um comentário. E tá sendo muito difícil pra mim voltar a gravar vídeos, por mais que eu tenha gostado muito de gravar e que talvez seja uma forma de eu lidar comigo mesma, um processo de me reconhecer, ainda é difícil porque eu não gosto de trazer uma energia ruim, mas aí agora eu tava aqui vendo a vista e tava meio de boas e eu falei, não, eu acho que essa energia eu quero compartilhar. E aí essa pautazinha de falar sobre isso já tava muito tempo pendente. Eu tava doida pra poder pôr pra fora, então agora foi. Então tá, deixa aí o curtir, se inscreve se você ainda não é inscrito. E me deixa um comentário, me conta o que você tá achando, me fala o que vocês querem ver por aqui. E se você quiser me incentivar um pouco mais, chama alguém pra seguir aqui, tá?